Oi, pessoal, como estão? Espero que bem, espero que ótimos, usando máscara, evitando aglomerações e lembrando que ainda vivemos uma pandemia. Apesar de não parecer, né? Mas ainda vivemos numa pandemia, tem gente morrendo e só não estamos morrendo mais porque temos SUS, gente, com todos os seus problemas. Simbora, então. Esse é o vídeo de correções aquelas questões que eu pedi para fazer, que era para vocês lerem essas páginas do livro que eu escaneei e coloquei no Google Classroom para vocês, certo? Então eram as questões 1, 5, 6 e 7. A questão 1, e aí o que eu vou explicar, vocês vão voltar nas questões de vocês e vocês mesmos vão corrigir os erros, certo? E fui dando visto para quem fez, óbvio, e me mandou, tá bom? Então a primeira perguntava assim: a conquista espanhola de terras americanas começou pela Hispaniola. Lembrando que Hispaniola é aquela ilha que tem São Domingos, né? Que é a segunda maior ilha do Caribe. Ilha onde Cristóvão Colombo desembarcou em 1492. De lá, os espanhóis seguiram para outras ilhas e para o continente no início do século XVI. Explique o que motivou os espanhóis e descreva os primeiros passos dessa conquista. Então, o que vocês tinham que fazer é por que os espanhóis chegaram na Hispaniola, que é essa primeira ilha que eles chegaram, que Cristóvão Colombo desembarcou, por que os espanhóis chegaram ali e quiseram conhecer as outras ilhas, qual foi o motivo, o que levou eles a pensar, vamos lá conhecer outras ilhas e dominar esse território, e como que isso aconteceu, esse início dessa conquista e invasão espanhola, certo? Então, esse início o que motivou eles a ir para essas outras ilhas e adentrar no território americano foi a busca de ouro, porque algumas populações dessa ilha espanhola usavam adereços de ouro e eles que começaram a descobrir que existiam outras populações que também já conheciam ouro e prata, metais preciosos, então eles quiseram ir em busca, dominar esses povos para ir em busca desse ouro. E os primeiros passos dessa conquista, então, eles foram de ilha em ilha do Caribe, e aí chegaram onde hoje existe o México. Oi, Cambile. Ela veio dar um oi hoje, ó, gente. Chegaram onde existe o México para tentar dominar os astecas, certo? Só que antes de dominar os astecas, eles foram também conhecendo os outros povos para ir fazendo laços políticos. Então, esse foi o motivo, foi o ouro, e o início foi pelas ilhas do Caribe e adentrando no território da América Central, ali onde hoje existe mais ou menos o território do México, certo? Para tentar chegar a dominar os astecas. Questão 5. Questão 5, então. Nos conflitos que levaram os espanhóis ao domínio dos territórios americanos, havia uma evidente inferioridade numérica no exército invasor. Ou seja, os espanhóis, quando invadiram as Américas, tinham muito menos gente que as populações americanas. Além da superioridade técnica militar, eles tinham o quê? Tinham cavalo, tinham armas de fogo, que não existe aqui, mas outros motivos ajudaram nessa conquista espanhola. Que outros motivos foram esses? Esses outros motivos, então, seriam 2 motivos que ajudaram na conquista espanhola, além das armas de fogo, que seriam as doenças, que as populações nativas indígenas não tinham imunidade, e as relações que esses espanhóis foram estabelecendo com as populações locais e entendendo as disputas políticas entre as populações locais. Por exemplo, tem um povo daqui, da América, que é inimigo de outro povo da América. Daqui a pouco os espanhóis se aliam com esse povo para derrotar esse que é inimigo. Então, fazendo alianças, usando dessas disputas políticas para ir dominando as populações nativas. Certo? Questão 6.
Questão 6. Então, a pergunta é: além da guerra e da escravidão, parte da população indígena foi morta por doenças. Como essas doenças eram capazes de dizimar tantos americanos? Para responder essa questão, vocês teriam que ler esse box da página 37, que explicava isso, como essas doenças puderam matar tantas populações americanas. Que é o que acontece nas populações eurasianas, ou seja, da Europa e Ásia, já se dominava uma série de animais, e com o domínio dessa série de animais, algumas doenças se domesticava, né? Algumas doenças que se desenvolveram com essa domesticação animal, elas, os europeus já tinham imunidade para elas. Certo? Ao chegar aqui na América, que esse vírus, que é um vírus que já convivia com os europeus, mas não se tinha imunidade, chegou aqui como hoje em dia, né? Que a gente tem a Covid, é um vírus que não se tem imunidade, então a gente tá vivendo aí uma pandemia, uma catástrofe mundial, né? Apesar de, infelizmente, a gente viver num país que se nega isso, mas é uma catástrofe, né, gente? Então, o que acontece é que as populações nativas não tinham imunidade para isso. Porque aqui se criavam outros animais domésticos que não eram os que tinham na Europa. E aí, por isso que dizimou tanta gente, por essa falta de imunidade. E a sétima e última questão, questão 7, que era para observar esse mapa. O mapa das colônias espanholas na América, certo? Da página 40. E identificar os 2 primeiros vice-reinos a serem fundados. Então, vocês lembram que no vídeo que eu expliquei para vocês, eu expliquei que os espanhóis eles foram invadindo e dominando esse território americano e foram criando vice-reinos, ou seja, eram locais, um vice-reino, né? Tipo um segundo reino da Espanha aqui na América, como se fosse, né? A gente não tem vice-presidente, é como um vice-reino. Óbvio que é outro regime, né? Então não é a mesma questão. E aí eles foram estabelecendo esses vice-reinos que eram formas de administrar politicamente certas partes do território americano, como colônia espanhola, certo? Esses, então, 2 primeiros vice-reinos foram o vice-reino de Nova Espanha, que é esse aqui em verde, ali em cima, que se estabeleceu em 1535, certo? Ou seja, que foi quando os espanhóis dominaram os astecas, e o segundo vice-reino foi o vice-reino do Peru, que é esse aqui, que é uma cor meio vermelha, 1543, que foi quando dominaram os incas. E aí vocês teriam que explicar como que ocorreu esse domínio. Ou seja, os astecas que ocorreu com Hernán Cortés adentrando no território asteca, usando dessas disputas diplomáticas que os astecas dominavam vários povos da volta, então usando da aliança com esses povos dominados pelos astecas para invadir e dominar os astecas, que foi toda a explicação que eu dei no outro vídeo detalhadamente, então vocês explicariam com mais detalhes. E o vice-reino do Peru foi então Francisco Pizarro, que foi adentrando o território do vice-reino do Peru, e numa disputa extremamente sangrenta que levou aí décadas para conseguir dominar esse território. E também expliquei com detalhes no outro vídeo, então era para explicar essas 2 questões. Certo, gente? Então é isso, essa semana voltem lá, revisem o português de vocês das questões, escutem esse vídeo com atenção, relendo as questões de vocês para ver o que precisa melhorar, e se tiver qualquer dúvida, me mandem, por favor, estou aqui para isso, tá bom? Certo? Então, abraços, cuidem-se!